Boa noite. Agora vai dar certo. Depois de tantas coisas, eu creio que vai ser bênção. Vai ser um tempo de Deus mesmo. Porque não estava querendo entrar, mas deu certo no final. Glória a Deus. Vai chamando agora um amigo, chama aí para poder ouvir, né, o que Deus tem para falar através da vida do Marcelo, edificando a nossa vida. Vou estar chamando ele agora. A gente teve alguns contratempos, mas agora, em nome de Jesus, vai dar certo. Vou estar chamando ele agora. Amém. Esperar o Marcelo entrar. Oi? Ei, boa noite! Opa, agora vai. Ei! Glória a Deus! Meu Tudo Deus! bem? Quanto tudo bem. E você? Joia, bom demais. Ah, glória a Deus, gente! Esse é o Marcelo Capucho, né? Professor de natação, professor de educação física, formado em educação física, mas um servo de Deus, um discípulo do Senhor, um homem que edifica a minha vida, né? Um homem que tem muito para acrescentar na nossa vida, assim. Eu creio que o testemunho dele vai falar muito com vocês, vai edificar a vida de vocês, em nome de Jesus. E aí, Marcelo, se Amém. apresenta aí para o pessoal. Quem é Marcelo? Então, olá, turminha. Então, meu nome é Marcelo. Eu sou o filho mais velho de seu Francisco Capucho, Dona Marinalva de Lima Capucho, né? Eu sou irmão mais velho de Rogério. Quero deixar isso logo bem claro no começo do vídeo, porque às vezes as pessoas confundem, né? É comum as pessoas É confundirem, verdade, né? Acharem verdade. As que pessoas, inclusive, gente, ele é meu cunhado, irmão do meu esposo. As pessoas até me perguntaram, falaram assim, nossa, ele parece com seu esposo. Aí eu falei, é irmão do meu esposo. Isso, então, sou irmão do Rogério, né? Não sou gaiato. Eu sou de família, né? Fiquei colocando aí comentário, rapaz. Mas é um prazer estar aqui, Mônica, com você, poder compartilhar um pouquinho, né, da minha história com vocês, os que estão aí ao vivo hoje e os que ouvirão, né, nos dias que se seguirão. Né? Espero que minha história Amém. possa abrir os olhos de alguns, possam cooperar com outros e edificar a Amém. vida de todos, assim como muitos têm edificado a minha vida. Vou contar um pouquinho, vou tentando aqui, são 30, vou fazer 39, né? Então é muito tempo para contar em 40 minutos, né? Eu vou É tentar verdade. fazer É muita coisa, né? É pouco muita tempo para história, muita né? coisa, mas glória a Deus. Mas, Marcelo, desde já eu quero também agradecer, assim, pelo seu sim, né? Por você ter se disposto a estar aqui contando um pouquinho, né, da sua história. E agradecer mesmo, agradecer também a sua família, porque cada pessoa que está aqui, né, ela é uma renúncia, né? Renúncia de estar com a esposa, com os filhos ou com os pais. Então, assim, para estar aqui contando um pouquinho da história, né? Para que a nossa vida possa ser edificada. Então, assim, eu quero te agradecer desde já e a sua família, em nome de Jesus, viu? Amém, amém. E aí, Né? conta para Então, nós aí, então. posso começar assim já? Pá. Então, Vai lá. então, eu sou o irmão mais velho, né, de uma família de 3 filhos. Então, tenho o Rogério e o Renan. A ordem é essa que eu falei, né? Alguns confundem. Às vezes até que o Renan agora tá com a barba aí, meio assim.
tal aí, também já está começando a passar na frente. Mas, né, como diz meu amigo Jefferson, né, depois dos 90 todo mundo vai confundir todo mundo assim, né? Tudo pertinho a idade um do outro. Mas enquanto meu pai e minha mãe, eles foram pais, né, muito jovens ainda, e, e eu pude fazer parte dessa família que eu acho assim maravilhosa, gosto muito, amo minha família, né, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, né, sou feliz, né, em poder fazer parte, né, dessa família Lima Capucho aí, né, e depois vocês vão entender ao longo do que eu for contando minha história, o significado de família, né, e o que que é, né, um pouco disso que eu estou falando já agora no começo, né, a importância da família, o que que é a família, né, e espero que no final vocês entendam, né. Mas minha infância eu fui um menino muito privilegiado, porque eram poucos netos ainda na família, né? E tanto de um lado quanto do outro eu fui muito bem cuidado, né? Eu sempre fui muito bem querido, né? E me senti muito amado já na infância, tanto pela família da minha mãe quanto pela família do meu pai, né? E sempre fui muito desenrolado, né? Por causa disso, eu ia para casa de um tio, da tia, e sempre fui bem acolhido e lá ficava. Às vezes, período de férias da escola, ficava 2, 3 meses. Naquela época era bom a escola, né? Porque tinha 3 meses de férias no final do ano. Para quem passava direto, né? Grava aí, viu, galera? E aí, nessas idas, minha mãe ligava, meu filho, volta para casa. Eu não, volto não. Ficava doida, coitada, assim, né? Mas sempre fui muito despachado e gostei muito de rodar, de viajar, né? Já desde muito cedo. Viajava com meu tio de caminhão, enfim. Esse foi um pouco da minha infância. Brincava muito, na época era muito bom. Teixeira pequenininho, né? Que eu moro ainda em Teixeira de Freitas. Né? Estou de volta a Teixeira de Freitas há alguns anos. Né? E a cidade era pequena, então a gente podia andar livremente na rua, brincava muito, aprontava muito, bagunçava muito, perturbava os vizinhos, né? Então fazia de tudo na rua. De noite a mãe chegava e ficava sabendo das coisas, né? Mas minha infância foi isso, foi muito livre para brincar, livre para aprontar, né? Meus pais trabalhavam o dia inteiro e a gente ficava meio por conta, assim, principalmente eu tinha cara de menino responsável. Até tinha não, ainda tenho, né? A cara assim, de menino responsável. Então eles confiavam muito em mim. Assim, deu certo, né? Tô vivo. Amém, Né? amém, amém, amém. Ellen, Mas, obrigada, viu, Ellen? né? Pode falar. E agora, um fato interessante, assim, na minha família, que é, é uma família muito, sempre foi muito voltada à religião, né? À igreja, a rezar, ou agora orar, enfim, independente de nomenclatura, mas de estar indo para a igreja, e eles pegavam no meu pé. E aí eu fui crescendo, chegando na adolescência, e aí precisava fazer catequese, precisava fazer a escolinha, né? E aí eu precisei fazer a primeira comunhão. Eu lembro que eu era meio assim, da banda voou, e a primeira vez que eu fiz primeira comunhão eu fui reprovado, né? E aí você imagina, né? Eu consegui. Marcelo, você é a primeira pessoa que eu conheço que fala que fez e foi reprovado. Não, e nem te conto, você sabe o que que aconteceu? Para piorar a situação, eu faltava tanto, matava a aula, né? Essa parte a minha mãe já sabe. Eu falei uns anos atrás aí para ela. Eu matava a aula. E aí, eu faltei umas 3 semanas seguidas, assim, bem cara de pau mesmo. E na semana que eu fui para a aula, nem te conto, eu cheguei lá com um caderninho, era o dia da formatura. Foi assim. Então, assim, era um negócio assim meio terrorista, né? Mas, assim, eu fui tentando, e aí depois eu consegui. Eu fiz primeira comunhão, sabe com quem? Com tia Lia. Tia Lia era professora de Oh, catequese.
Aí ela me passou, ó que beleza, hein? Consegui depois fazer a primeira comunhão, né? Olha que legal. Aí, alguns anos depois, fiz a crisma também e tal. Mas assim, muito pela obrigação de fazer. Superficial. Nunca foi uma superficial demais, sempre fingindo que fazia, sempre negligenciando as coisas que eu sabia que precisava fazer. Nunca tive um compromisso assim com Deus, né, de saber que aquilo ali era algo importante, aquilo ali era algo que Deus tinha para mim. Não, nunca liguei muito para isso, não. Eu fazia porque precisava fazer, era como se fosse assim, fazia parte do rito, né? Então, ia empurrando, ia levando e a coisa ia acontecendo. Aí, fiz crisma e tal, consegui, tá? Faltava bastante, às vezes ia lá por uma situação ou por outra, né? Interessei em algumas pessoas e tal, mas consegui fazer. E esse período de adolescência foi assim, eu não tinha o foco em Deus, eu tinha uma expectativa assim de suprir a cobrança dos meus pais com relação à igreja, né? De ir. Né? Então, todo domingo eu ia. Nem sempre eu assistia, não, eu ficava pelo lado de fora da porta, dava minhas voltas, né? Mas falava que ia, né? Então a prática da mentira era muito forte comigo. E enganou isso aí. Meu pai falou ali que eu não falei isso para ele, eu falei sim. Faz tempo, né? Eu falei. Né? Mas minha adolescência foi isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo também. Né? Então, aí com 12 anos, 11, 12 anos, eu já estava ajudando meu tio a entregar gás e tal. Final de tarde ia lá, ajudava. Né? Já ganhava um dinheirinho, já guardava. Então, também era um outro momento, que hoje é mais complicado para isso. Mas era outro momento que a gente conseguia fazer. Né? Eu consegui fazer isso naquela época. Né? E meus pais, pelo contrário, incentivavam. Né? Então, eu pude trabalhar. Com 14 anos, para a época, né? Poxa, tô ficando velho, né? 14 anos, na época, esses 22, 20, 25 anos atrás, eu tive minha carteira assinada, né? Eu fui trabalhar, fui empregado, né? Então, fui estudar à noite, olha só, né? O menino, hoje, 14 anos é uma criança, né? 14 anos, ali eu fui estudar à noite e fui trabalhar, trabalhava o dia todo carteira assinada. Interessante que quando eu decidi estudar à noite, eu fui fazer curso técnico. Né? Na época ainda, eu nem sei hoje, mas na época tinha a oportunidade de fazer o curso técnico integrado com o ensino médio. Né? Então eu consegui fazer e na época eu fiz em informática. Isso lá pelos anos de 1996, século passado ainda. E aí cursei um curso de processamento de dados, então na época informática era o que havia, né? Então consegui emprego, trabalhava, em 6 meses consegui passar para um outro emprego, também de carteira assinada, trabalhava o dia todo, mas numa loja de informática, já na época conceituada aqui na cidade. Então foi assim, fui conseguindo galgar ali na profissão já, né, da época. Com 15 anos já era responsável pela manutenção dos micros lá na loja. E era só eu de técnico na época. Então, assim, era assim, uma grande responsabilidade para mim, né? E eu pude abraçar aquilo ali e fui caminhando dentro da profissão. E o fato é que com 16 anos eu já estava trabalhando em uma multinacional, né, como estagiário ainda, mas em uma multinacional, que é a Suzano aqui. Passei numa seleção de estágio lá, éramos, acho que eram vários candidatos, e eram 2 vagas, eu pude passar, e passei um ano fazendo estágio lá, junto com o meu terceiro ano do ensino técnico, né, e médio. E aí, durante esse ano, aprendi demais da conta, né, finalizei o curso de processamento de dados, e junto com o curso de processamento de dados, finalizei o contrato com a empresa. Nesse meio tempo,
mesmo como estagiário, já ganhava bem demais, né? E eu tinha 16 anos e nessa época comecei já, como ganhava bem, a gente nunca, né, não tinha necessidade nem de ajudar em casa, né? Meus pais nunca é, incentivaram, não, incentivaram não, Uhum. nunca me requereram isso, né? De que aquele dinheiro que eu estava ganhando eu precisasse ajudar em casa e tal. Nem acho que irmãozinho maladinho, mas era maladinho mesmo, ganhava bem, né? E aí pude acabar fazendo besteira, porque não juntava dinheiro, não sabia, e aquele dinheiro ali ia sendo gasto. Então a gente começou a ir muito para festa, farra, aí comecei a beber, e já nessa época aí, 16, 15, 16 anos e tal. Então, não juntava dinheiro, né? E aí a gente ia gastando. De vez em quando dava um presente pro pai, um presente pra mãe, mas o resto do dinheiro era farra. Né? Então, desde muito novo, né? Então, já festa, vedeira, saía com o carro, pai deixava sair com o carro sem carteira. Tá vendo? Ele falou de mim, agora eu vou falar dele. Né? Mas E acho que ele com, meus, com os meus travou 16 um anos para pouquinho, 17, Marcelo. Marcelo travou hum, um pouquinho. travou? Travou na, E eu, travou um eu parei pouquinho. aonde? Não sei se foi a minha. Não sei se foi a minha ou se foi para o pessoal, assim, se todo mundo conseguiu ouvir. Travou um pouquinho na hora que você falou que vocês eram livres e tudo, e aí vocês gastavam com você mesmo, com vocês mesmos. E aí você sempre trabalhou aos Isso, 16 anos. isso aí. E Só aí, antes de você continuar, eu acho isso muito legal, porque, assim, hoje em dia, né, tem muitos jovens que com 16 anos ainda estão meio que perdidos sem saber até o que fazer, né? sim, E isso é louvável, assim, né? Porque você começou desde cedo. Eu creio que isso trouxe um amadurecimento e agregou também para sua vida, né? Acho que tanto profissional, pelo que você é hoje, assim também, né? Eu acho que isso, de certa forma, agregou, né? Foi bom isso, né? Você começar a trabalhar muito cedo, né? Te traz uma certa responsabilidade, assim, né? Vamos dizer, né? Apesar de você gastar todo o seu dinheiro. tá falhando um pouquinho aqui, Mônica. Eu não consegui te entender a parte final, não. Eu falei que, tipo assim, que isso foi bom, porque agregou muito, né? Eu creio que isso trouxe Sim, sim, crescimento, com certeza. amadurecimento, né? Apesar de você gastar o dinheiro, de certa forma, eu acho que profissionalmente, né, isso te trouxe como é que fala? Travou de novo. Acrescentou, né, no seu currículo. Então, aí o que que acontece? Quando eu terminei o terceiro ano, que eu finalizei o contrato lá com a Suzano de estágio, aí eu fiquei meio assim, despreocupado, porque eles tentaram me contratar, mas menor, né? Eu estava fazendo 17 anos na época. Por ser uma multinacional, esses padrões ISO e tal, que é nosso amigo Igor, que sabe lá melhor dizer, é, ele não podia contratar menor de 18 anos. Aí eu falei, também não vou estressar com isso não. Aí peguei meu dinheiro lá de final de ano, fui pra praia e gastei lá um bocado de dinheiro na praia, ano novo e Réveillon e Natal lá. E não sei o que, fiquei mais uns dias lá na praia com um amigo meu, o telefone toca, a empresa me chamando para trabalhar de novo, porque precisava de alguém e dos funcionários que tinham lá e dos estagiários, encerrou os contratos de estágio, não tinha mais estagiário na época, eles precisavam de alguém com experiência para trabalhar na época e me contrataram. Lá pela época eu sei que era um dinheirão.
E não lembro precisar, assim, bem em salário mínimo, mas sei que era um bocado de dinheiro, né? E aí, olha, não juntei nada. Mas fiquei 6 meses. Pense nos 6 meses mais loucos da minha vida. Porque tinha 17 anos, assumi a responsabilidade sozinho agora, porque agora eu era contratado. E éramos eu e mais 2 colegas lá na época para assumir a fábrica inteira em termos de manutenção e instalação de computadores. Isso aí eu estou falando de, na época, isso aqui em 1998, 99, de coisa de mais de 2.000 máquinas, computadores, fora as impressoras e tudo mais. Sim. Então foi uma carga de pressão mesmo, para eu, enquanto 17 anos, já é muito grande. Trabalhava de 6 da manhã até 1 da manhã, de 6 da manhã até 1 da manhã, direto às vezes. E interessante que minha mãe também trabalhava lá na Suzano, né? E às vezes a gente ia junto, mas não voltava junto. Porque ela voltava às 6, 5 horas da tarde e eu ficava lá até meia-noite. Né? Então, quando deu 6 meses desse negócio, eu cansei. Falei, ó, vou parar com esse negócio. Estressei, cansei, pedi conta, pedi para sair e larguei tudo. Então foi a primeira vez que eu abri mão de um bocado de coisa que em tese era muito bom e todo mundo me achou doido. Mas meu pai e minha mãe falaram comigo assim, ah, você não quer mais não? Então tá bom. E eu estava fazendo cursinho, não estava conseguindo ir no cursinho, falei, não, eu vou estudar, vou fazer cursinho e vou fazer o vestibular para entrar na faculdade. Vocês aguentam as pontas? Tá bom. E aí meu pai e minha mãe, né, não me julgaram, não reclamaram, não brigaram, não falaram nem que sim, nem que não, que eu estava certo, que eu estava errado, mas me apoiaram. E aí eu saí, larguei aquele trem, cansei de computador para sempre. A minha mulher que sabe disso, que até hoje eu fico enrolando para mexer no computador. Né? E aí, menina, eu larguei esse negócio, saí da informática e falei com o pessoal lá, falei, não, eu vou fazer vestibular para educação física. Você é doido, Marcelo? Como assim, né? 1999, E faltando 6. extremo também, né? Extremo também. Tipo assim, você tava fazendo uma coisa que nada a ver, né? Assim, Nada a ver. Por isso, mexer com a mente e a cabeça para mexer com o corpo. aham, isso mesmo. E isso é no ano de 1999, o ano do ápice total assim da informática, pré-bug do milênio. Então, assim, era o bonde da vez. Sim, era tudo que havia de melhor para se profissionalizar a informática. E eu saí da informática. Eu falei, não quero mais não, cansei, isso aqui. Eu era muito nerd, né? Então quem me conhece sabe. Era muito chato também. Era não, até hoje sou um pouco ainda, porque tem coisa que Deus não vai mudar da sua característica, né? Porque você Sim, precisa ser você, né? isso. Então, mas então ali foi a minha primeira mudança extrema, né? E quando eu falei com os colegas de trabalho que eu ia sair da informática e ir para a educação física, eu falei, você é doido, Marcelo? Educação física não dá dinheiro. Educação física não é coisa de profissão, não, rapaz. E aí, essa era a mentalidade da época, né? Mas enfim, né? Meus pais me aguentaram um tempo em casa, eu agora sem ganhar dinheiro, eu já não botava dinheiro em casa mesmo, né? Então, para eles não fez muita diferença, não. Para mim fez, que aí agora eu precisava pedir dinheiro para ir para festa, né? Aí, então assim, mas assim, as amizades continuaram, as festas, farra, não sei o quê. Aí precisou diminuir um pouco porque não tinha mais a fonte de renda, né? Mas fiz vestibular para educação física e passei. Nesse meio tempo fiz até um vestibular para informática só para desencargo de consciência, assim, né? Na época eu fiz ciência da computação, eu nem fui buscar o resultado para saber se eu passei ou não. Mas para não correr o risco de ter passado, entendeu? Mas eu não passei não, depois eu vi. Mas fiz vestibular para educação física
e fui parar em Jequié, na Bahia, né? Então, quando eu fui para Jequié, aí eu já saí de casa, meu pai me levou para lá, é, e fui morar com alguns amigos. Quem me falou de Jequié, na verdade, eu nem sabia que Jequié existia. Eu tentei o FMG, que daqui de Teixeira a gente tem referência ao FMG, Belo Horizonte, e a UFES em Vitória, Sim. né? Então eu estava fazendo os dois vestibulares, e aí tem um amigo meu, que é o Leonardo, ele me falou, Marcelo, tô morando em Jequié. Eu falei, onde é isso, moço? Ah, é depois de Itabuna e tal. E tô fazendo fisioterapia lá. Eu falei, é mesmo, Léo? O que você foi fazer lá? Ah, tô fazendo fisioterapia lá, passei, tô morando lá. Vamos pra lá? Vai fazer o que lá? Lá tem educação física. Falei, quá. Aí fomos, juntamos uma turma, fomos fazer vestibular lá, passei. Passei na primeira fase da UF, passei na primeira fase da UFMG. Na segunda, tomei pau na UFMG, tomei pau na UF, passei em Jequié só. Então fui morar em Jequié. Né? Graças a Léo, meu amigo, meu brother, né? Fui fazer, que diga-se de passagem, tá? Excelente profissional. Hoje ele é médico, tá? É oftalmo, gente boa, pai de gêmeas, e me levou para Oh, Jequié, que a faculdade de Jequié é uma das melhores do Brasil, tá? ah, Então, tá entre as 5 melhores faculdades do Brasil. Esse ano que eu não sei como é que tá a escala aí, mas chegou a estar aí entre as 5 melhores faculdades de educação física do Brasil. Viu? Ó, fui parar no lugar certo. Né? Não tô muito rápido, eu Mônica. acho, Tô. ah, eu acho também que, sabe, que Deus, assim, ele, assim, mesmo na nossa ignorância, eu vejo também que quando que Deus ele já tem planos para nós, né? Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha seus escolhidos. E eu vejo que, Verdade. assim, ouvindo muitos testemunhos, assim, vendo a trajetória que Deus faz na vida da pessoa, então, assim, muitas coisas, eu vejo a mão de Deus, mesmo ainda você, assim, não tendo aquele compromisso com o Senhor, mas você vê o cuidado, assim, de Deus, né, te levando, assim, né, para o curso, querendo, assim, te levar para o curso, né, te dando, assim, Aham. abrindo algumas portas, até que você chegue ao propósito, assim, né? Eu acho muito Aham. interessante, assim. E assim, Marcela, é muito edificante isso que você está trazendo, porque eu acho isso assim um ensinamento mesmo, né? Sobre essa questão de amadurecer. O Rogério até colocou aqui um comentário que eu achei muito interessante. Ele falou: infelizmente, conheci muitos meninos de 35 anos completamente presos emocionalmente aos pais, porque não sabe caminhar sozinho. Então eu vi também assim que a decisão que você tomou, também tomou de sair de uma empresa, né, onde você estava ganhando bem, era novo, era algo que Uhum. na época, né, era muito, vamos dizer, reconhecido, muito procurado, informática e tudo, e você renunciar a isso para poder fazer um curso, né, de educação física, que era o que você queria, eu acho que isso é um ensinamento, assim, edificante, eu acho que, creio que Deus possa estar falando com muitos jovens hoje em dia através disso, você também tem a decisão. Faça aquilo não pela a onda do momento, mas faça aquilo que de fato está no teu coração, né? Aquilo que seu coração tem batido para você fazer. Que eu creio que Deus vai honrar. Porque eu vejo hoje como profissional, né? Como que você cresce assim, né? Como que Deus te abençoa, como que as pessoas gostam, né, do seu trabalho, porque você faz com amor. Né? Então, assim, isso é muito gratificante. Então, eu acho que isso é um ensino, assim, para nós, né? Muito edificante mesmo. Mas aí, vamos lá. E você chegou em Jequié e Então, largou aí aqui. Se lá, aí na lá sua não foi cidade, nada né, você já diferente do. estava livre, imagine em Jequié. Então, quando eu cheguei lá, menina, foi assim, eu fiquei mais solto ainda, né? Porque eu já andava meio banda voou aqui. Quando eu cheguei lá, fiquei mais solto ainda. E aí, né? Falar com minha mãe, ó, deposita o dinheiro aí, que acabou. E aí, pô, coitada, tinha que depositar.
Mas os primeiros 2 anos de faculdade, tive greve, faculdade pública, né? Aí peguei greve, fiquei um tempo em casa, né? Como era muito longe, precisava pegar 2 ônibus para vir, longe que pra chuchu, né? E assim, mas foi um tempo assim de libertinagem mesmo, né? Então, eu nunca fui muito de droga, não. Mas bebia muito, né? Esse negócio de droga em si, assim, nunca me apeteceu, não. Acho que meu pai também botou muito medo na minha cabeça, né? E me ajudou a não levar, não ir pro lado disso aí, não. Não, mas depois de 2 anos de faculdade, essa vida de bagunça, farra, não sei o quê, e cachaçada também demais, inventamos de. Tava no meio da faculdade, né? De montar uma banda. Aí um amigo meu, Renzo, ele era daqui de Itamaraju, quase parente seu, porque ele é de Meu Itamaraju. conterrâneo. Aí Renzo falou, Marcelo, vamos fazer um forró? Eu falei, como assim, Renzo? Eu nunca tinha tocado um instrumento na vida. Ah, então tá bom, vamos fazer um forró. Vamos, aí juntamos ali, eu, ele, aí chamamos, eu já morava nessa época com uma república, e na república tinha eu, Norberto, Júnior, Léo e Ademir, né? Então éramos em 5. Depois chegou um outro Léo, aí ficamos em 6 lá. E a gente tinha o jeito carinhoso de um chamar o outro de jegue, né? A gente estava lá em sertão, né? Então assim, jegue é um jeito íntimo de chamar alguém de chegada, é o seu jegue. E aí, né? Fato é que nesse negócio de um chamar o outro carinhosamente de jegue e ao mesmo tempo montando esse negócio de banda, aí chamamos o Norberto, chamei Norberto, chamamos Júnior e tal. E aí acabou que o Renzo ficou doente e a gente marcou uma festa de República de fazer uma música lá. E aí só quem foi Norberto, eu e Júnior. E aí nós fizemos um forrozinho lá, deu certo, o povo gostou. E aí a gente falou, agora a gente tem que ensaiar de verdade para começar a tocar. E aí tocamos uma festinha de República, outra festinha de República, outra festinha. Depois começamos a fazer as nossas festas de República, né? E aí foi não sei o que lá do jegue, não sei o que lá do jegue, e fomos até chegar no nome, que aí virou a cangaia do jegue, né? Então entrou lá na nossa vida lá a cangaia de jegue, entramos, metemos a cara nesse negócio de banda, eu, Júnior, Norberto, e aí agregamos o Humberto, que era o baixista na época, amigo nosso também. Então ficamos os 4 e começamos a investir tempo nisso. Dinheiro não, porque a gente não ganhava dinheiro, nem tinha dinheiro para investir. Então a gente foi com a cara e com a coragem, foi brincando ali, até começar a ganhar um cachezinho e poder comprar um instrumentozinho melhor e tal. Até que chegou o ponto que gravamos CD, fomos para rádio local, começamos a tocar nas Eu festas acho que seu pai tem de um CD da Cangaia de Jegue até hoje, não tem? isso é engraçado. Nem eu tenho mais esse CD, eu acho que o meu sumiu. Mas meu pai tem lá, guarda lá. Esse CD é relíquia, porque a gente tirou 2.000 cópias só na época. A primeira tiragem nós fizemos 1.000 cópias. Na época, gravar CDs, 2002, né, gravar CD tava na moda, era fantástico e era muito caro. Então a gente conseguiu juntar dinheiro, tocando, tocando, tocando. E fomos guardando dinheirinho. A gente não tirava dinheiro pra gente, a gente investia dinheiro na própria banda e tal. E esse negócio deu certo. E aí a coisa entrou e explodiu e começamos a tocar em rádio, TV regional. Fomos para Salvador e tocando em Salvador e festa grande. Daqui a pouco a gente estava tocando já em festas grandes, junto com bandas assim, famosas. Aí a gente tocava aí essas bandas grandes, famosas, um bocado dos forró aí. A gente conhece a turma, assim, conhecemos a turma toda. E aí, chegou um ponto que a gente estava assim, eu estava terminando a faculdade, a gente estava saindo para Salvador já, a gente estava com a ideia de ir morar em Salvador, estávamos fechando para ir para lá, e só Júnior que estava, acho que, um semestre atrás, ele entrou um ano depois de mim, então faltava um ano ainda mais para formar. E aí, nesse negócio de vamos, não vamos, vamos, não vamos, aí minha família se converteu aqui em Teixeira, né? Então eu tava aí, um outro balaio na minha vida, né? Que é a banda crescendo,
saindo, terminando faculdade, monografia e apresentação, e uma professora lá me botou em final porque eu faltava demais, porque na época a aula dela era no dia que eu estava tocando em Salvador. Salvador fica a 400 km de aqui, eu tinha que ir e voltar, era uma loucura. E aí essa mulher me deu uma chance, eu falei, ô, meu, quase que eu beijei o pé dela. Eu esqueci o nome da professora. E aí, oh meu Deus. E aí, ó, faculdade, final de prova, quase que eu não formo com minha turma. Aí fizemos formatura, minha família se converte e um fuá na vida, assim, outro, né, lembra daquela história lá do trabalho? Pois é. Aí minha família se Hum? converteu, eu vim em Teixeira, conhecia o que eles estavam vivendo, meu pai diferente, minha mãe diferente, os meninos tudo meio assim, pacato, diferente, sossegado. Eu falei, uai, o que está acontecendo? E aí conheci os irmãos, conheci a igreja, falei, oh, esse negócio é legal, né? E comecei a vir aqui, ia conhecê-los, e até que chegou e falei, não, eu quero conhecer esse negócio melhor aí, né? E aí pude conhecer o Senhor, vi o propósito e tal. Falei, rapaz, esse trem é bom, né? Mas minha vida lá estava cortando a 200 por hora, né? Que não Sim. parava. Então, os projetos andando em paralelo, né? E aí, conhecer o Senhor, falei assim, esse negócio é interessante, de ouvir falar, de ver, testemunhar, mas não de estar dentro de mim, né? E aí, voltei para Jequié, e aí aquele furdunço todo ali de novo, blá, blá, blá. Por final das contas, cheguei num ponto em que minha cabeça deu outro tilt, assim, ou eu preciso escolher, ou eu vivo uma coisa ou eu vivo outra. Aí eu pude ouvir a Deus. E aí foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Deus falando comigo, né, assim, de que o que eu estava fazendo, o caminho que eu estava escolhendo, né, era errado. Não pela questão da banda, não pela questão das amizades, né, mas pela questão da prática que eu tinha e da forma como eu Sim. estava vivendo. E aí eu pude ouvir a voz de Deus, Deus falando audivelmente assim, ó, na minha orelhinha, Marcelo, você precisa mudar de vida. E aí Uau! aí eu parei, travei, né? Assim, e agora, o que eu faço? Eu não tinha como mudar de vida fazendo o que eu fazia. Eu não tinha essa condição, isso não entrava na minha cabeça. Eu falei, não, o único jeito, então, era eu largar tudo que eu estava vivendo. Eu tinha feito isso uma vez, né? Então, fazia de novo. É, e aí eu conversei com os meninos da banda na época, e aí de novo, rapaz, você é doido? Não tem sentido, Eu não. imagino. Agora que a gente vai ganhar dinheiro. Né? Mas, enfim, é, eu fiz a. A gente tinha sequência de agenda de show, tinha um monte de coisa já em andamento. Aí eu supri o mais imediato e aí eles iriam colocar uma pessoa no meu lugar. Mas eu abri mão, deixei pra lá, deixei a banda por conta deles, pedi pra sair Amém. e, e voltei pra casa, porque eu entendi na época que a única forma de eu conseguir caminhar com o Senhor do jeito que eu era. Se outro consegue e tal, isso é meu, foi algo meu, assim, uma decisão minha. Né? Porque às vezes tem gente que é músico e toca com banda e tal. Não é essa questão. Não estou entrando nesse mérito, entendeu? Estou entrando no mérito de que Sim. a minha cabeça, a forma como eu sou, é intenso demais. Eu não conseguiria caminhar do jeito e viver do jeito que eu vivia, né? Então, acabei, a gente tinha um contato com um cara lá da Som Livre para fechar e colocou aí. E mais uma das coisas que estava no meio dessa muvuca toda, né? E aí eu abri mão e vim embora. A única coisa que eu me arrependo desse tempo é que eu fui tão intenso no abrir mão que eu larguei até os amigos para trás. Né? E isso não foi bom.
né? Eu perdi contato com grandes amigos, assim. Uhum. Hoje a gente tem, desculpa, tem tentado voltar, a gente tem, depois de alguns anos, né? A gente foi voltando a ter contato, a falar novamente e tal, mas ficou muito, muito amigo para trás. E disso eu me arrependo, desses que eu larguei para trás. Isso não foi bom, né? Então, não me arrependo de ter dado outra ponta cabeça na minha vida, assim, de mudar de tudo, né? De largar tudo e vir, né? Não me arrependo disso, mas me arrependo de ter largado os amigos para trás, porque isso fez falta, não só para mim, mas para eles também, né? Não foi bom, né? Só faltou o testemunho lá depois, né? E aí, depois dessa reviravolta toda, eu voltei para Teixeira, né? Cadê a água? Voltei para Teixeira e aqui em Teixeira, com um mês que eu estava aqui, surgiu uma vaga de trabalho com a natação. E eu sempre gostei de natação. Nadei na minha adolescência. Na faculdade eu dei aula de natação para a turma lá também. Enfim, sempre gostei demais da natação. E com um mês eu pude começar já a trabalhar, né? E é onde eu estou trabalhando até hoje com natação. Então assim começou minha história com Amém. natação. Eu cheguei no dia certo, na hora certa, Deus trouxe, né? Assim, e foi uma benção, né? Porque uma das colegas que estavam dando aula lá no clube, que é o Jacarandá, que eu estou trabalhando hoje, é, ela estava de saída do clube. Obrigado, filho. É, e aí eu cheguei na cidade e eles estavam à procura de um professor de natação. E aí foi aonde eu me encaixei, entendeu? E esse start comigo, o Rodrigo aí, aluno meu da natação, esse start aí já foi com uma turma que já estava andando. Então, assim, já assumi uma outra grande responsabilidade. Atleta medalhista de brasileiro, turma que já nadava Sim, assim, num ritmo acelerado. E aí eu fui correr atrás, fui estudar e tal. Então, assim, Deus me deu uma chance e eu precisava corresponder. Deus abriu a porta para mim. sim, Então Deus vai abrir portas para a gente. Né? Mas o que a gente faz com essa porta que se abre? Né? Poxa, eu saí de uma oportunidade lá em Jequié, que era a questão da banda, eu podia ficar aqui me lamentando. Ai, nossa, eu gosto tanto de música, não sei o quê, vou botar uma banda gospel agora. Mas não foi. A porta que se abriu foi essa. Poxa, e é um negócio que eu gosto também. Aí eu fui lá, entrei. E aí eu fui estudar. Fui fazer pós-graduação, fui correr atrás, fui ler, estudar, ler, estudar. Estudei demais da natação para conhecer. Por quê? Porque era da parte de treinamento. Da faculdade a gente aprende muita coisa de natação, mas a sim. parte de treinamento, onde a gente precisava especializar mais, não sabia. Então eu fui pedir a Deus, Senhor, me ajuda aqui. E Deus foi abrindo portas, foi me dando estratégias e me conseguindo situações para mim de eu poder aprender, né? Enfim. Deixa eu olhar minha cola aqui para não me perder, É. né? Falta uns 10 minutinhos, Marcelo, para a gente Então, acabar. então deixa eu acelerar aqui. Então, assim, resumindo, né? Nunca tive medo de dar ponta cabeça na minha vida, de sair de um lado e para o outro. Então, não foi uma vez que aconteceu e eu acho que a gente não precisa ter medo disso. Claro que a gente não precisa desmiolar da vida, né? Sim, Mas a gente não precisa ter medo, uma vez que você tem paz, que os seus pais estão junto contigo, que você tem pessoas para te dar uma um segurança, apoio. assim, um apoio. Ah, o que é isso? Querido, vem cá. Meu filho, pode fazer. É isso que você quer? Então vai. Né? Então isso foi muito importante para mim. Porque às vezes a gente aí é adolescente ou jovenzinho, né? A gente fica
inseguro com as coisas. E quando a gente, enquanto pai, ajuda, ou quando a gente tem essa segurança dos nossos pais, isso ajuda demais a gente. Né? Então eu pude ter essa segurança. Então eu não tive medo de mudar completamente, sair da informática e para a educação física. Porque eu tive literalmente as costas largas. Mas não no sentido Sim. ruim das coisas, mas no sentido agradável, ou seja, pais que me apoiaram. Depois lá na frente, quando eu larguei tudo de novo, larguei banda, carreira que estava indo para frente para voltar para casa, eu estava em tese Sim. voltando desempregado. Eles me apoiaram novamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que nós, hoje eu sou pai, né? Então a gente, enquanto pai, poder fazer isso pelos nossos filhos é fundamental. Né? Da gente criar um ambiente em que eles tenham segurança. Né? Eu, Sim. eu pude experimentar disso, né? De sair, de largar, e meus pais, né? Meus pais nunca foram muito de financiar minhas loucuras, né? Não, bebedeira, não era de financiar isso, mas aquilo que era pertinente, eles deram apoio. Então eu acho nisso, Amém. enquanto nós, pais, né, a gente pode dar esse suporte para os nossos filhos, isso é bom. Então nós, pais, devemos ser trampolim para os nossos filhos. Né? Então depois de Amém. 2 anos que eu estava aqui em Teixeira, teve concurso do município, passei no concurso. Então, com 2 anos depois de estar aqui, eu já estava trabalhando em 2 lugares, aí, agora então na prefeitura, que também estou até hoje, né? Sou professor Sim. concursado do município, dou aula de natação. 2 anos depois de passar no concurso, casei, né? Minha esposa está aí acompanhando, mandando eu acelerar aqui. Né? Depois de 2 anos de casado, tivemos nossa primeira filha. Aí, depois de mais 2 anos, não, 2 anos não, que não foi de 2 em 2 não, né? Foi de 3 em 3. Aí tivemos nossa segunda filha, depois de 3 anos a terceira filha, depois de 3 anos chegamos no dia de hoje, né? Não, não tive outro filho não. Chega, parei, 3, tá ótimo. Elisa, Amém. Laís e Mariana, 3 filhas maravilhosas que o Senhor me deu, uma esposa show de bola, linda, maravilhosa, né? E pude vivenciar em todo esse tempo o cuidado e o carinho de Deus com a minha vida. Deus é bom, Amém. né? Ele atende cada detalhe dos nossos desejos, tá? Ai, 20 Ah, são 20 minutos, o Rogério minutos? tá falando. É porque a gente teve Nossa, aquele atraso. Ah, eu tava suando aqui já. Mas ô eu queria ler um Marcelo, salmo e aqui, mano. além da natação e de você trabalhar, né? Além de você ser concursado, você também é coach, né? Em educação física, né? Isso. Esse aí foi um projeto da pandemia, que na verdade já há algum tempo eu já estava trabalhando com idoso, né? E eu tinha muita vontade de investir um pouco mais nisso, porque o treinamento da natação e, e a atividade física no idoso parece que não, mas tem muita coisa que anda junto, né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco, mas a correria do dia a dia, né, ficava difícil. Então veio a pandemia e aí eu pude tirar, desengavetar esse projeto, né, de investir um pouco mais, né, na questão da atividade física para a terceira idade e começando a trazer esse projeto aí para virar realidade, né? Então hoje eu Amém. estou me especializando em gerontologia, então logo logo vou estar com um diploma de gerontólogo, né, como educador físico, a atividade física promovendo a saúde em terceira idade, né, além de trabalhar com a natação. Sim. Aí fica bem corrido, né, assim, mas Aham. conciliando as duas coisas, né? Sim. E em todo o Ô tempo, Marcelo, e tipo assim, do tempo que você, né, conheceu o Senhor, de tudo aquilo que você viveu lá no mundo, né? é,
até então, né, você, desde que eu te conheço, você sempre disse si posicionado. Algum momento você olhou para trás? Quis pegar no arado e olhar para trás? Falhou aqui, eu não consegui pegar não, a pergunta. Não? Assim, do tempo, assim, falando que eu conheço você, você é um discípulo, um homem comprometido, mas do tudo que você viveu lá no passado, né, essa questão da banda, que é uma coisa que enche muitos olhos para muitas pessoas, assim, né? E de repente largar algo que estava começando, expectativa para assim bombar no mercado e você renunciar a tudo, né? Não foi porque ninguém falou, ah, você tem que renunciar, foi a sua experiência quando Deus falou com você, né? E aí você largou tudo pelo Senhor, né? Por Uhum. amor ao Senhor e algum momento você pegou no arado e quis olhar para trás? Não, não. Exatamente por isso, porque não foi uma pessoa que virou para mim, Marcelo, você tem que largar a banda para ser crente. Não, ninguém nunca falou isso comigo, não. Né? Na verdade, foi uma decisão minha. É, e eu, comigo mesmo, eu sabia que eu não conseguiria manter as duas coisas. Então, decidi. Uma vez que a decisão foi minha, e eu sou muito intenso nesse negócio de decisão, então quando eu começo a viver o trem, eu baixo a cabeça e sai correndo, igual quando jogo bola, né? Então, sai para frente assim, larga tudo para trás. Nunca me arrependi não, sabe, Mônica? Amém, glória Às a vezes as Deus. pessoas me perguntam, isso é uma pergunta recorrente, assim, poxa, você largou lá e se tivesse dado certo, e até Deus, os meninos estão aí, na banda ainda existe, Norberto ainda segue carreira como cantor, Júnior também, né? Então, assim, os meninos vivem disso, ganham dinheiro com isso. Se é muito ou pouco, eu já não sei, porque a gente não fala muito de conta bancária, né? Aham. Um Ih, acho que. fato, assim, que às vezes as pessoas me perguntam e eu não tenho problema nenhum com isso, não. Né? Pelo contrário, eu agradeço aos meninos são meus amigos e foram e são meus amigos, assim, de coração, né? E a todos que estão lá ainda, volta e meia a gente se fala, né? E a gente tenta se encontrar às vezes dá, às vezes não dá, mas né, não tenho nenhum. Assim, eu não sei se você consegue entender, ou se eu consigo falar para o pessoal assim. Não existe um sentimento, uma vez que você conseguiu se desvencilhar. É, colocar a mão no arado e não olhar para trás é um fruto do coração, ele não é do olho, ele não é da mente, ele é do coração. Quando você bota a mão no arado, se você desvia o seu olhar, a linha do arado ela vai se entortar e você vai atrapalhar as distâncias, né? Então isso foi fundamental na minha vida. Então Amém. foi, passou, né? E eu acho que isso é importante. Quando a gente decide, de fato, convergir ou se converter de caminho, a gente mudar de atitude, né? Então hoje eu pude tá vivendo uma vida completamente diferente, comprometida com Deus, né? Amém. Servindo ao Senhor, casado, tenho 12 anos de casado já, né? E poder servir ao Senhor hoje é minha alegria, né? E Amém. algo que Deus me deu, e eu estava lembrando, né, nesse tempo, até de poder colocar aqui, o Salmo 116, lá no verso 12, ele fala assim, ó, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Né? O que eu tenho como fazer para o Senhor pelos benefícios que ele me tem feito? Né? E ali no Salmo 16, 116 ele fala, para mim é muito bonito, né? De onde Deus nos tirou, né? Qual era o caminho que eu estava trilhando e Deus me resgatou desse caminho, né? E hoje eu posso viver uma vida abundante, né? De paz, de Amém. alegria, né? Então eu não tenho é, como agradecer ao Senhor. E o Senhor é bom. Tem duas coisas assim que eu queria colocar.
Eu era recém-convertido e jogando bola, né? Sempre gostei muito de jogar bola. Nunca fui bom de bola, não, mas sempre gostei de jogar bola. E quebrei a perna. E quando eu quebrei a perna, jogando bola, no meio da igreja, no meio dos irmãos, não foi de propósito, não, viu, gente? Mas ali eu já, em tempo nenhum, condenei, nem arranjei encrenca com o irmão que teve a entrada, enfim. Mas guardei meu coração, né? Já fui para o hospital e tal, engessamos. No mesmo dia, isso à tarde, à noite, eu já estava na reunião e os irmãos oraram por mim. E no outro dia eu passei por uma cirurgia e voltei para a reunião de novo. Era um retiro, na verdade. Voltei para o retiro de novo, com a perna toda engessada. Os irmãos me ajudaram. E aí pude, em 3 meses, tá? Grava aí. Em 3 meses, tirar o gesso e estar andando. Tá? Com 28 Oh, dias, minha glória. perna ainda. Eu fraturei tíbia e fíbula. Tá? Com 28 dias eu estava tirando o primeiro gesso, que era até o quadril, e colocando o segundo, que era a bota do joelho para baixo. E quando eu fui fazer essa troca, com 28 dias, eu conheci um rapaz que tinha tido a mesma fratura que eu, igualzinha, igualzinha, tá? E ele estava indo para 9 meses de gesso. E eu falei, Nossa. Deus, me livra disso. E aí, com 60 dias, eu voltei no médico, ele tirou um raio-x e falou, Marcelo, está ótima a sua recuperação. No terceiro mês, quando eu voltei lá, ele tirou o gesso. Para trocar o gesso, ele não colocou outro gesso. Nossa, que tremendo. Glória a Deus. Que Tava, bom. O tava Senhor é completamente bom. calcificado, calo ósseo feito, perfeito, perfeito, perfeito. E não foi, e foi um milagre Glória de a Deus Deus. também a fratura não ter sido exposta, porque foi uma fratura de tíbia e fíbula. Foi feia. Né? E com 3 meses eu Nossa. estava andando sem gesso, com dificuldade, mas porque a perna afina muito, né? Minha perna era cambota, ficou reta, os meninos ficam resenhando. E com 6 meses eu estava jogando bola de novo, né? E eu lembrei da Amém. situação lá, né? O menino com 9 meses, a mesma fratura, ainda de gesso, e eu com 6 meses eu estava jogando bola de novo. Né? Esse foi um cuidar de Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Pouco, quando deu 9 meses da minha fratura, eu ouvi um pastor falando que uma das formas como Deus tratava a ovelha era a ovelha fujona, a ovelha pirracenta. Ele quebra a perna da ovelha, né? E aí, como a ovelha não vai conseguir andar, ele pega e coloca aqui no pescoço. E aí a ovelha fica aqui e ele leva a ovelha para pastar, para beber água, para onde precisa, até a ovelha se recuperar. Né? E aí nesse tempo foi de fato, eu fui cuidado por Deus. Né? Meu pai me ajudou demais porque eu continuei trabalhando. Rogério também me ajudou, me usando para ir à Vitória, porque ele falava que ia me levar em Vitória para fazer pós. Eu só ia fazer pós em Vitória. E aí ele falou que ia me levar. Que nada, ele estava indo lá para ver você. Vai lá para ver Ai, Mônica. Jesus. Né? Aí, teve mais coisa. Aí, nesse meio tempo eu acabei melhorando e tal, conheci essa palavra. Minha esposa já era minha amiga. O pessoal começou a falar que ela queria casar comigo, que ela me deu umas tâmaras. Deu um potinho de tâmara para eu recuperar rápido. Oh, que beleza! Diz ela que não foi de propósito. Eu também não aceitei como sendo de propósito, entendeu? Não foi uma cantada. Eu também recebi como não sendo uma cantada. A gente era muito amigo também, né? E somos Aham. até hoje, graças a Deus. Aí, outra história que também queria contar para vocês é referente peraí, a primeira da perna quebrada e a segunda era peraí que eu me perdi um pouquinho aqui. Obrigado. A filha 2 agora veio trazer água.